tenha misericórdia da minha vida, que eu não atrapalhe o que Ele quer falar com cada um de nós aqui nesta noite. Que nós possamos ouvir de Deus, não simplesmente o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte de Deus nesta noite. E eu creio de todo o meu coração que Deus vai fazer algo diferente hoje no nosso meio. Amém. Que Ele vai se mover, que Ele vai falar algo muito especial ao nosso coração. Vai falar ao coração especialmente daquele que estiver atento. Então não se distraia, para que você não perca nada do que Deus tem preparado para a sua vida nesta noite, através da ministração da sua palavra. Então hoje aqui nós vamos dar prosseguimento a uma direção que entendemos ser uma direção de Deus para este tempo da nossa igreja, em que Deus, mais uma vez, usando a vida do pastor Celso, nos trouxe aqui para nós estarmos falando em cima de um tema geral, de uma série que se chama Chamados para Crescer. Então, na semana passada, o pastor Celso, ele iniciou esta série de ministrações falando sobre no subtema crescendo em Cristo. E hoje eu recebi a missão de ministrar dentro dessa temática com o subtema que é o seguinte: crescendo no conhecimento de Deus. E eu quero começar com o meu coração bem aberto, colocando a minha vida no altar de Deus, em temor e em tremor diante do Senhor, pois eu creio que esse tema que eu estarei falando hoje trata de um assunto essencial, de um assunto muito importante para as nossas vidas, tanto pessoalmente quanto como igreja, porque relacionado ao tema crescendo no conhecimento de Deus, podemos afirmar que existe um perigo real de nós ficarmos acomodados em um conhecimento raso e superficial, como nas palavras de Jó, de conhecer a Deus apenas de ouvir falar, mas que nós possamos crescer no nosso conhecimento de Deus, para que a gente possa declarar como Ele em Jó 42, verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E nós também temos um alerta da palavra de Deus em Oséias 4:6: o meu povo perece, ou em uma outra tradução, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós temos que entender a importância disso, de sair do raso, de sair do superficial e encarar até como um chamado para as nossas vidas, que a gente saia do eu ouvi falar, que a gente entre no eu o conheço, os meus olhos o veem, e que essa seja a nossa oração contínua a Deus. Senhor, que eu te conheça, não apenas de ouvir falar, mas que os meus olhos te vejam, que eu tenha experiências verdadeiras e reais contigo, que me mudem e que me transformem a cada dia na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Então que a gente saia daqui, ou que a gente saia do eu sei sobre Deus e entre no eu o conheço, pois eu ando e caminho com Deus. E aproveitando que nós estamos no culto que nós chamamos carinhosamente de o culto da fé, eu quero aproveitar para alinhar uma base logo no começo aqui sobre fé. Fé cristã,
A fé cristã não é pensamento positivo. Fé cristã não é força mental. Fé bíblica é a resposta do nosso coração a uma revelação real de quem Deus é. Revelação que vem pelo conhecimento da sua palavra, na revelação do Espírito Santo que habita em nós. Tem gente que confunde fé com coragem. Tem gente que confunde fé com empolgação, com emoção do momento. Mas a fé bíblica nasce quando Deus deixa de ser apenas um tema, apenas um assunto a se discutir e passa a ser uma realidade viva dentro de cada um de nós. E quando Deus se torna real aqui dentro, isso transborda para fora, muda a forma como a gente fala, como a gente decide, como a gente reage, como a gente trata as pessoas ao nosso redor, como a gente enfrenta as nossas lutas. Isso é o que chamamos de fé em ação, de fé prática. Agora, se você puder, eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos em Colossenses capítulo 1 e versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento, ou em outra tradução, em inteligência espiritual. Então, olha só a oração de Paulo aqui. Senhor, eu te peço, enche eles de conhecimento. Mas ele não está falando de qualquer conhecimento. Ele está falando de um conhecimento da vontade de Deus. E mais, ele diz que isso vem em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, entenda, isso aqui é algo muito forte. Porque Paulo, ele não está pedindo que nós sejamos cheios apenas de informação bíblica. Ele está pedindo que nós tenhamos um conhecimento real da sua vontade, para que nós conheçamos a vontade de Deus para as nossas vidas, e que esse conhecimento nos faça andar em toda sabedoria e inteligência espiritual, ou seja, que nós sejamos cheios de discernimento da sabedoria que vem do céu, que vem do alto, e que são produzidos em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. Deixa eu dizer algo em temor e com muito amor pela vida dos meus irmãos aqui. Isso é algo que não vai acontecer, ou que não acontece do dia para a noite. Crescer no conhecimento de Deus é um caminho, é um processo, é resultado de uma busca constante e perseverante por Deus, em querer buscar conhecer mais a Deus e ser conhecido por Deus. Isso fala de relacionamento, fala de intimidade com Deus, e também de permitir que Deus sonde os nossos corações para nos mostrar a intenção real que está no nosso íntimo, para que Ele nos trate, para que Ele nos cure, para que Ele nos liberte e que alinhe a nossa vida para que passemos a andar segundo a sua boa vontade. E aqui entra uma verdade que precisa ser dita na igreja, especialmente em um culto como este, chamado de o culto da fé. E que verdade é essa? Dá para saber muita coisa sobre Deus, e mesmo assim
continuar do mesmo jeito, sem experimentar uma mudança real em sua vida. Quer dizer, dá para você ter versículo na boca e continuar com o coração vazio. Dá para você falar glória a Deus e continuar vivendo longe do secreto com Deus. Porque existe uma diferença entre informação e revelação. E eu vou usar aqui uma frase que resume isso. Informação é quando eu aprendo algo. Revelação é quando aquela verdade me aprende. E o que significa isso? Então deixa eu explicar melhor. Informação é quando a verdade ela entra na minha mente. Eu entendo o conteúdo, eu consigo explicar, eu memorizo, eu até ensino sobre isso. Mas a informação sozinha, por si só, pode não mudar o meu caráter, as minhas escolhas e o meu comportamento. Um exemplo simples. Eu aprendo na Bíblia que eu preciso perdoar. Eu sei o versículo, eu sei o conceito, eu conheço a doutrina, mas eu continuo preso na mágoa, porque eu não libero perdão. Eu não quero perdoar. E eu continuo alimentando ressentimento. Agora, revelação não é a verdade, aprender no sentido literal. Revelação é quando a verdade, ela me lê por dentro. Ela expõe as minhas reais intenções. Ela me confronta e ela me mostra que eu preciso de correção, que eu preciso mudar de vida. E ela me chama para responder com arrependimento e em obediência. Então me transforma, gerando frutos na minha vida para a vida eterna. Ou seja, não sou só eu dominando o assunto, é a palavra dominando a minha vida, é a palavra me colocando no eixo. Exemplo, eu leio perdoai, e de repente, aquele texto, ele não está mais simplesmente no papel, ele salta, ele fica vivo, ele me encontra, é como eu ouvindo o próprio Deus falando diretamente a mim. Olha, a pessoa que precisa tomar uma atitude aqui e perdoar, essa pessoa é você. Isso me impacta, isso me constrange, isso me confronta, me quebranta e me leva a tomar uma decisão. Então eu oro, eu reconheço, eu confesso que preciso perdoar e peço a ajuda de Deus para que Ele me ajude. E com a ajuda de Deus eu perdoo, eu libero perdão. Quer dizer, eu tomo uma atitude prática. A verdade deixa de ser teoria e vira vida prática. Então guarde isso. Informação, eu sei. Revelação, eu me rendo e obedeço. Informação pode me deixar mais certo. Revelação me deixa mais quebrantado, humilde e dependente de Deus. E hoje no culto da fé, em cima deste tema, eu quero dizer que eu não vim aqui somente para te encher de informação ou de mais conteúdo teórico simplesmente. Eu vim aqui nesta noite em submissão, em obediência a Deus, debaixo de oração, crendo e tomando posse pela fé de que o Espírito Santo tem poder para transformar toda a informação em revelação, e em revelação que vai gerar uma fé viva dentro de nós, e que transforme as nossas vidas pelo poder da revelação da palavra de Deus. Aproveitando aqui, antes de prosseguir, quero pedir para você agora, você ir no seu lugar, que você possa, por um momento, curvar a sua cabeça, por um instante, fechar os seus olhos um pouquinho, porque eu quero orar. E eu peço que você aí no seu lugar,
fique em concordância comigo nessa oração. Amém? Quero orar. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade para agir em nosso meio, para que esse não seja apenas um culto bonito, com músicas bonitas, com palavras bonitas. O que nós queremos, ou melhor, o que nós precisamos nesta noite, é de um encontro verdadeiro contigo. Nós queremos de verdade crescer no conhecimento de quem é o Senhor. Não conhecimento teórico, mas um conhecimento real e verdadeiro. Te peço, meu Deus, que o Senhor nos dê revelação e entendimento espiritual nesta noite. Te pedimos, Senhor, fale ainda mais conosco, no mais profundo do nosso ser. E assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, prosseguindo aqui, depois de nós trabalharmos em cima do primeiro texto base, que foi Colossenses 1:9, agora eu quero ir com vocês para o nosso segundo texto base desta noite, que é Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, presta atenção. A Bíblia está dizendo que o princípio e o começo do conhecimento verdadeiro, ele não vem por uma questão de qual é o nível do seu QI. Ele não vem dos diplomas que você possui. Não vem nem do tempo que você tem de igreja, ou dos cargos ou funções que você ocupa no reino. O começo, o princípio do conhecimento verdadeiro, ele vem do temor do Senhor. E eu preciso alinhar isso, para que isso fique bem claro. Temor do Senhor não é ter pavor do Senhor. Temor do Senhor é ter respeito, reverência e honra ao Senhor. É uma atitude interior que se manifesta no nosso modo de viver. Temor ao Senhor é entender: Deus é santo, que Deus é o Senhor, que Deus não é um recurso que eu uso quando eu preciso, que o nosso Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, que Ele é o Rei soberano e que Ele é digno de honra, de glória, de louvor e a quem devemos obediência. E aqui, irmãos, entendam, eu não estou falando aqui como se fosse algum tipo de acusação, mas estou falando como um cuidado pastoral para a vida dos irmãos. E eu falo o seguinte: tem gente que quer fé para viver milagres, mas não quer temor para abandonar pecados em sua vida. Tem gente que quer a mão de Deus, mas não quer se submeter ao governo de Deus. E eu creio que hoje o Espírito Santo, ele vai tratar isso na vida de pessoas nesta noite, com cura e em amor. Por quê? Fé sem temor vira atrevimento, temor sem fé vira paralisia. Mas quando Deus une os dois, a igreja é fortalecida, a sua vida muda, o ambiente muda, a nossa casa muda. O temor do Senhor não é para te afastar com medo de Deus. O temor do Senhor é para te colocar no lugar certo diante de Deus. É quando eu paro de tratar a Deus de qualquer forma, sem a devida importância, sem o devido respeito e honra, ou apenas como um tema a ser discutido, e eu passo a andar no temor do Senhor, obedecendo ao Senhor, honrando ao Senhor.
Então eu dou lugar na minha vida a começar a viver um relacionamento real e verdadeiro com Deus, em honra a Deus. Andar no temor do Senhor é também ter o coração quebrantado diante do Senhor. Em cima disso, a palavra nos fala em Isaías 57, verso 15: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quer dizer, Deus é aquele que é santo, que habita num alto e santo lugar, mas que também habita com um contrito e abatido de espírito, ou seja, com aqueles que têm o coração quebrantado diante da sua presença. Isso também é andar no temor do Senhor. Temor do Senhor é também quando eu paro de negociar com aquilo que Deus já me pediu. E eu quero fazer uma pergunta simples aqui, mas ao mesmo tempo profunda. Então, não responda para mim, responda para Deus aí no seu coração. O que você já sabe que Deus não se agrada, mas você continua alimentando? O que entristece o Espírito Santo na sua vida, mas você continua chamando de é apenas uma fraqueza. É só uma fase. Ou eu sou assim mesmo. E aqui eu quero deixar bem claro para que ninguém me entenda mal, pois eu creio que essa palavra de hoje não é para trazer qualquer tipo de condenação sobre ninguém aqui, mas é uma palavra de exortação, é uma palavra para confrontar, é uma palavra para trazer cura, não com acusação, mas em amor pela sua vida, para que você desperte e você passe a andar no temor do Senhor, segundo a vontade de Deus. Então esta palavra é porque Deus te ama, e Ele não quer te perder, e Ele vai fazer de tudo para chamar a sua atenção, para que você se volte de verdade para Ele. Então é uma palavra para nos levar, assim como foi falado no domingo, na ministração da ceia aqui pelo pastor Sidney, não só a um autoexame, mas a um exame do alto, para que a gente se renda a Deus e diga: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. E eu declaro aqui em nome de Jesus, hoje é noite, de decidirmos retornar ao temor do Senhor e voltar ao lugar secreto de intimidade com Deus. Hoje é noite de realinhamento, noite de voltar ao temor do Senhor com as nossas atitudes diante das pessoas e principalmente quando nós estivermos sozinhos, quando ninguém estiver vendo. E aqui eu lanço mais uma pergunta para refletir, com temor do Senhor. Quem é você quando ninguém está vendo? Quer dizer, você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está te vendo. E sabe o que acontece? Quando o temor do Senhor ele volta na nossa vida, a nossa fé é alinhada, a nossa vida entra no eixo, a obediência deixa de ser algo pesado e passa a ser uma resposta em amor e em reverência a Deus. Passamos a ter prazer em obedecer a Deus e aos seus mandamentos. E sobre isso, a palavra nos fala em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E não são pesados
Pois uma vez que nós andamos no temor do Senhor, em intimidade com Deus, é Ele quem nos capacita para que possamos guardar os seus mandamentos em amor. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Agora, eu peço, volta comigo lá em Colossenses capítulo 1. Nós lemos o versículo 10, 9, agora eu quero ler o versículo 10 com vocês. Colossenses 1, 10, que diz assim: a fim de viverem de modo digno do Senhor, para agradar em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso aqui define maturidade espiritual. O conhecimento que vem de Deus, ele tem um alvo. E o alvo não é eu ganhar discussão, não é eu parecer espiritual, não é eu impressionar ninguém. O alvo, aqui segundo a palavra, é viver uma vida digna, agradando a Deus, frutificando em toda boa obra e experimentando um crescimento contínuo no conhecimento de Deus. Então deixa eu dizer para vocês o que é crescimento espiritual de verdade. É quando eu recebo uma verdade da parte de Deus e eu me rendo a ela para que ela me mude. É quando a palavra sai de uma simples leitura e vira uma decisão na minha vida, vira prática, vira fruto, vira transformação. E eu quero entregar para vocês uma chave agora que pode fazer uma grande diferença na vida de vocês. Se você puder, eu aconselho, anota aí. A chave é a seguinte: o próximo nível de fé, vitória e milagre que você quer experimentar pode estar logo depois do próximo passo de obediência que você está evitando. Então eu vou repetir: próximo nível de fé, vitória e milagre que você quer experimentar pode estar logo depois do próximo passo de obediência que você está evitando. Então, nós recebemos muitas palavras de Deus, muitas direções de Deus, muitas orientações da parte de Deus. Deus usa pregadores, Deus usa os pastores, Deus usa os nossos líderes. Deus, Ele fala conosco quando nós estamos meditando a Sua palavra. Deus fala conosco quando nós estamos no secreto com Deus. E talvez Deus já tenha falado com você sobre perdão e você está adiando. Talvez Deus já falou com você sobre um pecado secreto e você continua o alimentando, você continua o escondendo. Talvez Deus já falou com você sobre integridade, sobre cuidar melhor da sua vida financeira, sobre tratar melhor das suas emoções, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, como você tem se relacionado com seus amigos no trabalho, como tem sido o seu testemunho de cristão diante das pessoas. E você está deixando de fazer o que tem que ser feito. Mas eu creio que hoje, por meio desta palavra, Deus está nos dizendo: meu filho, minha filha, eu não quero apenas te dar algo, eu quero que você entregue para mim tudo aquilo que tem sido pesado na sua vida e me permita agir na sua vida e te transformar por inteiro e por inteira. Porque o Deus que faz milagres não é só o Deus que muda a circunstância.
é o Deus que nos muda e que transforma o nosso caráter. E às vezes, Deus ele pode até mudar alguma circunstância rápido em nossa vida, mas muitas vezes Ele está querendo mudar você primeiro, porque quando você muda, o cenário muda junto. E quando a circunstância ela ainda demora a mudar, ela já não te domina, ou já não te entristece, ou não te atinge mais como te atingia antes. Então, irmãos, eu sinto que Deus, Ele quer nos levar neste culto para um lugar muito claro, para um lugar onde a fé não é só eu preciso, mas também eu me rendo. E eu quero pedir mais uma vez, aí onde você está, aí no seu lugar mesmo, que faça uma atitude de fé agora. Coloque a mão no seu coração, mas não faça isso apenas porque eu estou pedindo, uma questão de educação. Nós possamos fazer isso diante de Deus como uma expressão da nossa sinceridade, que nós queremos experimentar o mover de Deus nas nossas vidas, o agir de Deus nas nossas vidas. Eu vou orar agora, mais uma vez, e eu peço que você, aí no seu lugar, repita comigo esta oração, mas fale tomando posse como se fosse a sua própria oração diante de Deus. Então diga assim: Senhor, eu não quero só informação, eu quero revelação. Restaura na minha vida o temor ao Senhor. Eu paro de negociar com a obediência. Eu quero andar de modo digno. Eu quero agradar-te em tudo. Eu quero frutificar. E eu quero crescer no teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora eu vou ser bem prático aqui. Porque fé verdadeira é a fé que é praticada. Então, se você puder, mais uma vez, anotar, levar os questionamentos que eu vou passar para vocês aqui, vocês podem fazer durante a semana. E eu creio que Deus já vai começar a responder na sua vida a partir de agora. Faça esses questionamentos durante a semana. Que questionamentos são esses? Pelo menos 3. Primeiro, o que Deus quer revelar para mim hoje? O que Deus quer revelar para mim hoje? Segundo, o que Deus quer que eu abandone hoje? Terceiro, qual passo de obediência que eu preciso dar e que vai destravar a minha fé? Então, irmãos, a essência dessa mensagem aqui no nosso culto da fé de hoje não é só Deus faz, mas também Deus manda e eu obedeço. Porque quando Deus manda e eu obedeço, eu passo a conhecer a Deus em um nível que eu não o conhecia antes. Então, neste momento, eu quero pedir que vocês fiquem de pé, porque agora vamos para um momento que nós vamos orar mais um pouco. Graças a Deus que aqui, no nosso culto da fé, nós temos a oportunidade para orar mais, para buscar mais a Deus juntos. Eu quero orar por algumas situações específicas agora. E eu creio que Deus vai ministrar em áreas específicas aqui nesta noite. Então nós vamos estar orando aqui, primeiro por pessoas que precisam de revelação, que precisam de vida, que precisam de renovação do fogo de Deus nas suas vidas. Então, se alguém aqui está se sentindo
propósito real de Deus em sua vida, nós vamos pedir a Deus sobre a sua vida para que Deus venha aqui, acenda ou reacenda a chama em nosso meio. Segundo, eu quero orar também por pessoas que precisam restaurar em sua vida o temor do Senhor. Então, a pessoa sabe que está em conflito com uma área na sua vida que precisa ser mudada. Eu creio que hoje também é noite de confissão, de arrependimento, de restauração. E terceiro, eu quero orar também por pessoas com necessidades diversas: cura, família, portas abertas, finanças, ansiedade, depressão, opressão, uma causa impossível. E você precisa exercitar a sua fé, alinhar a sua fé com temor, obediência e rendição. Vamos orar? Então, para não expor ninguém, eu nem vou chamar ninguém aqui para vir aqui para frente, mas se você se identifica com o primeiro grupo que eu falei, se você precisa de revelação da parte de Deus, para que Deus se torne mais real na sua vida, que você possa conhecer mais a Deus de verdade, curve sua cabeça. Os irmãos demais podem curvar também, me ajude em concordância aqui nesta oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te pedir agora, visita a vida dos meus irmãos com revelação. Tira, meu Deus, todo peso, distração, todo tipo de frieza. Sopra do teu Espírito, sopra da tua vida, sopra entendimento e revelação espiritual na vida dos meus irmãos agora. Que a tua palavra, ela volte a arder por dentro na vida dos meus irmãos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, se você se identifica com o segundo grupo, em que você precisa restaurar o temor do Senhor e alinhar alguma área na sua vida, eu te peço que você receba esta oração. Os demais continuem em oração, irmãos. Continue em oração. Me ajude em concordância aqui. Entendemos, esse é um momento muito especial nas regiões celestiais, é um momento de cura, é um momento de restauração do temor do Senhor em nosso meio. E por isso eu vou fazer uma oração aqui, em que biblicamente a gente até chama essa oração de oração por identificação, porque é quando o profeta, é quando o ministro, é quando aquele que está intercedendo, ele não cometeu aqueles pecados, mas ele se identifica com os pecados daquele povo, como se fossem os seus próprios pecados. E eu quero orar nesse sentido, me identificando com pecados aqui, para que eles sejam retirados do nosso meio. Amém? Vamos orar. Me ajude em concordância. Pai, eu venho mais uma vez diante da tua presença, diante da tua santa presença, para te dizer, Senhor, que neste momento nós queremos nos arrepender. Queremos nos arrepender de toda a falta de temor ao Senhor, com as nossas atitudes, no nosso modo de agir. Queremos te dizer, Senhor, nos perdoe, porque nós não queremos viver só de aparência. Nós queremos ser transformados por ti, nós queremos ser verdadeiros, nós queremos ser transparentes diante do Senhor. Queremos te pedir agora, Senhor, venha e nos lave, nos limpe, nos purifique, nos perdoe, nos restaure, Senhor. Tira de nosso meio toda divisão, Senhor. Ou se é questão de falar mal dos outros, de falar mal das lideranças, de falar mal dos pastores, Senhor.
Isso causa mal, isso entristece o teu coração, meu Deus. Meu Deus, eu peço que o Senhor quebrante o nosso coração agora, meu Deus, diante da tua face. Que o Senhor quebre todas as cadeias que nos prendem, que o Senhor remova de nossas vidas todo tipo de vício. O Senhor remova toda mentira, o Senhor remova toda falsa aparência, toda máscara, toda religiosidade, todo orgulho e toda vaidade das nossas vidas. Nós queremos, Senhor, nos render ao Senhor. Nós queremos nos colocar aos teus pés, meu Deus, no teu altar. Queremos viver e experimentar nas nossas vidas o real temor do Senhor, para que andemos de maneira digna, honrando ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, meu Deus. Aqui na igreja, em casa, no nosso local de trabalho, onde nós formos, Senhor. E com a nossa vida, o seu nome seja honrado, Senhor. Nós não escandalizemos o teu nome com nossas atitudes, com palavras de baixo calão, com piadas, Senhor, mundanas. Som do nosso coração, meu Deus. Restaura em nós o temor do Senhor. E eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E agora, o terceiro grupo. Quero orar. Você tem uma causa difícil e que aos seus olhos parece até impossível. Você possa apresentar isso ao Senhor diante do altar do Senhor agora, mas ouvindo a palavra em fé, não duvidando, que você lance fora da sua vida agora toda a dúvida, mas que se apresente ao Senhor dizendo também: Senhor, qual é o passo de obediência que o Senhor quer também de mim, que eu obedeça, para que eu conquiste aquilo que muitas vezes eu não tenho conquistado por andar em desobediência. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agora queremos nos apresentar diante do Senhor, o apresentar ao Senhor todas as nossas causas, todos os nossos pedidos de oração. Os meus irmãos aqui estão colocando causas diante do Senhor, estão apresentando diante do Senhor causas impossíveis, Senhor, processos, questões familiares, questões pessoais, portas se abram, se restaure relacionamento, que o Senhor opere, dê um milagre, Senhor, em áreas específicas na vida dos meus irmãos. Nós aqui como igreja, nós queremos entrar em concordância, nós queremos na autoridade do nome de Jesus agora declarar cura sobre toda enfermidade, sobre os enfermos. Nós que pedimos, Senhor, restaura os lares, restaura os relacionamentos do nosso meio, entre os meus irmãos, entre os casais, relacionamentos de pais com filhos, filhos com pais. Eu te peço, Senhor, abre portas, traz provisão, liberta toda a mente oprimida que precisa de libertação e cura. Eu peço que o Senhor traga paz em meio à ansiedade, que o Senhor traga reconciliação
onde há divisão, onde há guerra. E nós declaramos, nós tomamos posse disso, porque a nossa fé não está em nós, a nossa fé está no Deus Todo-Poderoso, está no Senhor, está no teu grande poder, está naquele que pode todas as coisas e que para o Senhor nada é impossível. E nós cremos e tomamos posse de que a última palavra não vem dos médicos, não vem dos juízes deste mundo, a última palavra vem do Senhor. Então te pedimos, Senhor, vem em nossas vidas e faz o que só o Senhor pode fazer. Pois nesta hora nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos no Senhor e no teu agir, e desde já nós te agradecemos pelo teu poder e pelo teu trabalhar em nossas vidas e em nosso meio. E assim queremos te agradecer pelo teu mover nas nossas vidas, tomando posse de tudo o que o Senhor tem derramado em nós pela fé nesta noite. E assim te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Antes de passar para o louvor aqui, eu quero encerrar esta palavra declarando sobre a sua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Que você ande de modo digno diante do Senhor. Que você agrade a Deus em tudo. Que você frutifique em toda boa obra. E que você continue sempre crescendo no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos adorar ao Senhor. Glória a Deus.